Convoco o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Roberto Chagas, vereador Zé Luiz, vereador Dr. Elton, vereador Dr. José Cláudio, vereador Marcelo Garcia, vereador Lino Bispo, vereador Marcão da Academia, vereador Tomás Henrique, vereador Juvenil Silvério, vereador Walter Hayashi, vereadora Juliana Fraga, vereador Rafael Pascucci, vereador Júnior da Farmácia, vereador Roberto do Eleven, vereador Fabião Zagueiro e vereador Robertinho da Padaria. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 39ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Informa a todos os presentes que, no termos regimentais, a votação dos projetos será de forma simbólica. Com a palavra, o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, solicito a supressão de leitura de todos os processos por serem do conhecimento dos vereadores e adiamento, senhor presidente, por uma sessão dos seguintes processos: 2908/2021, 3736/2021, 4905/2021 e 5317/2021. Solicito inclusão para leitura do processo 7064/2021 e também do processo 7065/2021. Esses para leitura, presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, recebi ontem uma notícia que eu achei bastante preocupante, vale a pena comentar com os colegas. Nós tivemos um corte no orçamento do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, aqui de São José dos Campos. Muito, mas muito prejudicial à instituição, né? Recentemente, o INPE protagonizou o lançamento trabalhou, fez muita força e foi o responsável, né, em construção total, testes do satélite Amazônia 1, foi lançado recentemente na Índia, ou seja, aquele glamour que o Instituto tem de poder, então, colocar para a sociedade todo o trabalho, todo o desempenho, toda a força de produção que tem o Instituto de Pesquisas Espaciais. E agora, ontem, uma notícia triste, que é o corte de orçamento desse instituto, ou seja, muitas bolsas de pesquisa estão sendo prejudicadas, portaria, limpeza, manutenção, e o que é mais importante, Zé Luiz, que corre o risco seríssimo de se cortar o supercomputador que tem em Cachoeira Paulista, o Tupã, no serviço que presta em relação à meteorologia. Isso é muito prejudicial à nossa pesquisa, porque toda a produção, né, tudo aquilo que se faz em relação à previsão de colheita, de plantio, né, as questões dos rios, as bacias hidrográficas, pode ser prejudicado e vai ser prejudicado com certeza sem que haja esses estudos, né, que o INPE elabora, que o INPE entrega para a sociedade, para os órgãos de controle e para todos aqueles que cuidam do planejamento do país. Então, infelizmente, fica aqui o meu lamento, né? Peço que o governo federal ele reveja essa questão. Peço que o nosso ministro Marcos Pontes possa, junto ao governo federal, fazer essa leitura diferenciada, porque o INPE é um instituto de pesquisa muito sério, que precisa de ter esses recursos garantidos para que não só essas pesquisas, mas outras tantas
possam ser executadas para o bem do Brasil, para o bem dos cidadãos. Infelizmente, fica aqui o meu lamento, triste notícia essa, de que o INPE teve corte de verba substancial que vai, com certeza, prejudicar o desenvolvimento da pesquisa do nosso país. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, vem aqui nesse microfone fazer uma homenagem a um grande amigo do futebol amador aqui da nossa cidade de São José dos Campos, que veio a falecer agora dia 8, o Alexandre Cardoso Castro, o Xandão. Ele nasceu dia 29/8/1974, faleceu agora dia 8/6. Tinha 46 anos, nascido aqui em São José dos Campos, joseense, pai de 3 filhos. Augusto, Thalissa, Lucas, que era casado há 27 anos com a Elisa Aparecida do Prado Castro. Apaixonados pelos netos, Alana, Benício, Ana, Anthony. Morador lá do bairro Paraíso do Sol. Técnico da Fundação Paraíso do Sol por praticamente 10 anos. Jogador do time amador de São José dos Campos, jogou no Ismênia, no Jussara, no Social Econômico, multicampeão pelo amador como técnico, também atuando na função pelo Castanheiras, Cerejeiras e Maracanã. Sua alegria contagiava onde chegava, era sempre assim nos jogos. Um homem de personalidade marcante, muito querido por todos, principalmente por seus alunos do futebol. Criançada, ele adorava trabalhar com a criançada pelo futebol. E a gente sabe que ele faz muita falta entre todos. Também quero mandar um abraço para o pessoal da Liga União, que na pessoa do Anderson, que todos ficaram muito sentidos lá, mandaram um abraço, para a gente também reconhecer o pessoal da Liga União, que gostava muito do Xandão, e disseram aqui para a gente falar que eles entendiam o Xandão como uma pessoa ímpar, amigo de todos e ativo no futebol amador de São José dos Campos, que eles mandam todos os abraços aí para as famílias, a gente também aqui, e que Deus conforte o coração de todos os amigos, todos os familiares do Xandão. Aqui uma homenagem dessa casa, peço 1 minuto de silêncio ao final da sessão, senhor presidente. Muito obrigado. Quero também deixar registrado aqui 1 minuto de silêncio para o senhor Obertal Pereira Alves, também vítima do Covid. Quero deixar aqui meu sentimento a todos os seus familiares. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, quero propor aqui que esta casa faça uma comissão e que faça várias etapas. Uma, fazer aqui uma visita ao INPE e que seja entregue à direção do INPE uma moção assinada por todos os vereadores contra esse corte do orçamento. Então, essa é a primeira medida que a gente faça, elabore esse requerimento, que seja aprovado e assinado por todos e que possamos levar na direção do INPE para todos os trabalhadores, para o Sindicato de Ciência e Tecnologia, contra esse corte absurdo do governo Bolsonaro. E depois também que vá uma comissão aí um pouco menor, que vá a Brasília, e que na agenda em Brasília seja com o ministro de Ciência e Tecnologia, que veio várias vezes aqui em São José dos Campos, que receba essa delegação de vereadores e, se possível, com a comissão de orçamento em Brasília, para discutir a verba que nós queremos que seja garantido, verba no orçamento do INPE. Além disso, também que essa comissão de vereadores fale com a Comissão de Ciência e Tecnologia de Deputados para discutir também, que receba esse requerimento, né, para se posicionar e que eles façam uma ação em relação ao Ministério de Economia e ao governo Bolsonaro. Então, estou propondo que a gente tenha aqui nessa comissão diversas ações para a gente defender para que venha
para que a gente defenda o INPE e contra esse corte absurdo do governo Bolsonaro. Com a palavra, o vereador doutor José Cláudio. Obrigado, presidente Robertinho. Bom, uma má notícia, pelo menos agora uma boa notícia. É que amanhã, sexta-feira, dia 11, será marcado pelo início da vacinação dos novos grupos e pela aplicação do imunizante da Pfizer em São José dos Campos. Profissionais da educação de 40 a 44 anos, aeroportuários, poderão tomar a primeira dose da vacina contra o Covid no drive-thru da CEF, das 8 ao meio-dia, e nas 4 unidades das casas do idoso, já com a Pfizer. E também, um exemplo aqui para o nosso presidente, né? A Pfizer é boa. Que o governo dos Estados Unidos anunciou hoje a doação de 500 milhões de doses da vacina Pfizer contra o Covid para 92 países de baixa e média renda. O Brasil não aparece na lista. Segundo a Casa Branca, as vacinas serão entregues a países como o Afeganistão, Angola e etc. Então, é um bom exemplo. Oi? É isso que é presidente, né? Um bom exemplo aqui para o nosso neurônio, para ele poder seguir. Tá? Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Me somar aqui com a minha indignação sobre os cortes que teve aí no Ministério da Ciência e Tecnologia. E o nosso Tupã, nosso super computador da época, mas precisava ter investimento para comprar um outro mais moderno, mas infelizmente foi congelado tudo. E era o único que nós tínhamos, que bem ou mal estava operando, fazendo o rastreamento não só de estiagem, como também de reserva de aquíferos, mas também cuidando também das queimadas, né? Mas se fosse só ciência e tecnologia, não. Nós temos o problema do INPE, temos o problema também da corte de verba do Ministério da Mulher, da violência, né, da infantil e adolescência. Temos o corte de verba do meio ambiente, da FUNAI, quer dizer, desmantelando todas as instituições, IBGE, que não teve censo esse ano, está todo mundo aí sem saber quantos habitantes nós temos, qual é a faixa, qual o tipo da população, o perfil da população de cada cidade, que está todo mundo navegando no escuro mesmo. E para fechar isso, ainda para piorar mais um pouquinho a situação, recebemos a Pfizer hoje, que a Pfizer é aquela mesma vacina que estava tentando vender para o Bolsonaro desde agosto de 2020, que estava fazendo a proposta, e ele virou as costas, que não precisava de vacina, pois se tratava de uma gripezinha. E essa gripezinha, infelizmente, veio dizimar 480 mil vítimas, 480 mil mortes, 480 mil de pessoas que deixaram pais, mães, irmãos, com uma profunda chaga na nossa nação. Mas finalmente acordou. É como diz o doutor Zé Cláudio, ele só tem um neurônio, né? Você fala que ele tem um neurônio. Eu falo que ele tem 2. Enquanto o outro tá dormindo, o outro ainda não acordou. Também queria falar que nós estamos encaminhando, eu queria que vocês, todos vereadores, estou encaminhando uma moção de repúdio contra o corte de orçamento do INPE, pelo Ministério da Ciência, que na verdade é Brasília, né? É o grande mestre lá. E a agência, mandando para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e a Agência Espacial Brasileira, a EBE. Quando quer fazer eventos, né, para ver o lançamento lá, pega uma comitiva, aí vai todo mundo na boa, tem dinheiro. Agora, para fazer a coisa essencial, que é cuidar do país, aí tem que cortar todas as verbas. Com a palavra, o vereador Fernando Petit. Boa tarde, presidente, aos vereadores, a todos os funcionários desta casa e aos telespectadores. O que me traz aqui é pedir 1 minuto de silêncio para a senhora Sandra Maria do Nascimento Rodrigues.
A Sandra, né, data de nascimento 1947, a Sandra e o Sidney, grandes amigos, né, um casal que nos acompanha há muito tempo, lá da região da Vila Diana. Ela foi síndica, e ainda era síndica do edifício Novo Mundo, que é ali no meio da 9 de Julho, junto ao Policlin, né, muito atuante, não só no edifício, como na sua profissão. Faleceu hoje na hora do almoço, vai deixar saudades, e aí deixar um abraço para todos os familiares. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, para pedir 1 minuto de silêncio para Jefferson Souza Fonseca, um jovem de 43 anos, mais uma vítima do Covid deste município. Nossas considerações, nossas homenagens, nosso respeito desta Casa Municipal. Com a palavra, o vereador Fabião Zagueiro. Senhor presidente, gostaria também de pedir 1 minuto de silêncio a um grande amigo, né, o Fabinho Moreira, mais conhecido como Feijão, morador do Jardim da Granja, que foi mais uma vítima hoje do Covid. E aproveitando também, Ramon Rosa, morador também lá do Jardim Uirá, que hoje também nos deixou mais uma vítima do Covid. Com a palavra, o vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, só para registrar e agradecer a secretária de Saúde, Margarete, toda a equipe da Secretaria de Saúde que nos receberam ontem na Secretaria para a gente tratar de assuntos relacionados à UPA do Alto da Ponte. A UPA do Alto da Ponte, que nessas últimas semanas tem ocorrido aí várias situações de superlotação, muito tempo na demora do atendimento, entre outras situações, e ficou acertado então que a secretária e todo o seu corpo de direção da secretaria vão estar falando diretamente com o diretor da empresa, né, da unidade, para que essas melhorias possam acontecer. Então nós estamos acompanhando de perto e mais uma vez agradecer essa oportunidade que a gente está tendo de estar falando com secretários, com diretores da prefeitura, nesse dia a dia da Câmara Comunitária, nos últimos 9 anos, nos fortaleceu bastante para que hoje a gente possa levar ao conhecimento da prefeitura situações que a gente acompanha em loco. E a UPA do Alto da Ponte é um desses casos que a gente vem acompanhando nos últimos 9 anos. Peço ao vereador Marcão, com a palavra, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais, eu quero, senhor presidente, fazer um pequeno comentário na tarde de hoje. Nós estamos no mês de junho e nós temos um projeto nessa casa do incentivo, do trabalho a ser realizado na conscientização do Junho Vermelho com relação à doação de sangue. Nós sabemos que essa época que nós estamos vivendo é uma época que traz uma grande dificuldade para as pessoas saírem de casa pelo medo, um pouco o frio também retrai as pessoas, mas eu quero aqui fazer um apelo ao joseense que possa ir ao hemocentro da nossa cidade para fazer a sua doação de sangue. Nós temos, o estoque do hemocentro caiu assim drasticamente, preocupante o número de pessoas que têm ido buscar fazer essa doação. Então eu quero aqui fazer um apelo às pessoas que possam entender uma coisa, que a doação de sangue é salvar vidas. Eu até comentava com uma pessoa no dia de hoje, a vacina contra o Covid, ela é, assim, 100% para salvar a vida da pessoa. Eu pergunto a você, que tem condição de ser um doador, se você fosse uma vacina, você não se doava para salvar uma vida? Você não é uma vacina, mas você tem o sangue, que ali é um sangue puro, um sangue bom, que pode ajudar pessoas a sair de uma situação difícil no leito de hospital. Então faço aqui um apelo a todos nós
para que nós possamos tomar essa atitude de sair um pouco do comodismo e ir até o Hemocentro para fazer a doação de sangue. Então pense bem, você tem um produto de extrema importância, de extrema necessidade para salvar uma vida, que é o seu sangue. Por isso eu faço esse apelo. Tivemos um projeto nessa casa aprovado, no sentido de que essa campanha pudesse ser ampliada na nossa cidade. Então venho aqui no dia de hoje para pedir à população da nossa cidade que possam ir até o Hemocentro, fazer a sua doação de sangue, porque doar sangue é salvar vidas. Obrigado, presidente. Encerramos a sessão por alguns instantes para a organização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra a vereadora Juliana Fraga. Boa noite, senhor presidente. Eu solicito a votação da tramitação da emenda e leitura do processo 7.063 de 2018. Emenda número 1. Em votação, o pedido verbal da vereadora Juliana Fraga. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos processos para a ciência dos vereadores. Proposituras novas a serem lidas. Designação às comissões permanentes. Fixação dos respectivos prazos para apresentação de emendas. Processo número 6813/2021. Projeto de lei complementar número 11/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia. Altera a lei complementar número 643, de 23 de abril de 2021, que autoriza o município a conceder, em caráter oneroso, a exploração de espaços dos bens públicos do imóvel denominado Arena Municipal de Esportes e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Esportes. Rito ordinário. Termo do prazo para emendas: 24/6/2021. Processo número 6815/2021, projeto de lei número 336/2021, de autoria da vereadora Juliana Fraga. Altera o parágrafo 2º do artigo 2º da lei número 9.667, de 27 de fevereiro de 2018, que cria o programa Pro Trabalho e da outras providências. Comissões: Justiça e Economia. Rito ordinário. Termo do prazo para emendas: 24/6/2021. Processo número 6936/2021, projeto de lei número 337/2021, de autoria do vereador Tomás Henrique. Institui a política municipal de prevenção ao abandono e à evasão escolar. Comissões: Justiça, Economia e Educação. Rito ordinário. Termo do prazo para emendas: 24/6/2021. Processo número 6948/2021, projeto de lei número 338/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita. Autoriza a divulgação no portal da transparência do Poder Executivo de lista de vacinados contra a Covid-19 no município de São José dos Campos e da outras providências. Comissões: Justiça e Saúde. Rito ordinário. Termo do prazo para emendas: 24/6/2021. Processo número 6999/2021, projeto de lei número 339/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, visando a contratação de pais e mães de alunos da rede municipal para atuarem nas escolas municipais como colaboradores no retorno às aulas e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Educação. O rito é ordinário. Termo do prazo
para emendas 24/6/2021. Processo número 7047/2021. Projeto de lei número 340/2021, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Dispõe sobre a obrigatoriedade da distribuidora de energia elétrica do município de São José dos Campos a realizar o alinhamento e a retirada dos fios inutilizados dos postes e dar outras providências. Comissões, Justiça, Economia e Obras. Rito ordinário. Termo do prazo para emendas 24/6/2021. Processo número 7050/2021. Projeto de lei número 341/2021. De autoria dos vereadores Fabião Zagueiro e Dr. José Cláudio. Dispõe sobre a implementação da fototerapia medicamentosa em toda a rede municipal de saúde, como medida auxiliar e ou alternativa no tratamento clínico dos nossos munícipes, na forma que menciona. Comissões, Justiça, Economia e Saúde. O rito ordinário. Termo do prazo para emendas 24/6/2021. Processo número 7057/2021. Projeto de lei número 342/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Executivo a responsabilizar financeiramente quem cometer crime de maus tratos contra animais e da outras providências. Comissões, Justiça, Economia e Saúde. O rito ordinário. Termo do prazo para emendas 24/6/2021. Processo número 7059/2021. Projeto de lei número 343/2021. De autoria do vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Executivo implantar placas solares nas praças do município de São José dos Campos, para manter um funcionamento dos postes de iluminação e da outras providências. Comissões, Justiça, Economia e Planejamento Urbano. O rito ordinário. Termo do prazo para emendas 24/6/2021. Processo número 7060/2021. Projeto de lei número 344/2021. De autoria do vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Executivo construir um sistema de captação de água de chuva nas praças para realizar a irrigação dos jardins e da outras providências. Comissões, Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Rito ordinário. Termo do prazo para emendas 24/6/2021. Processo número 7064/2021. Projeto de lei número 345/2021, de autoria do Poder Executivo. Altera a lei número 4.948, de 1º de outubro de 1996, que autoriza a Prefeitura Municipal a alienar, por valor simbólico aos respectivos ocupantes, 230 unidades habitacionais tipo embrião, com os correspondentes lotes do terreno do domínio público municipal, situados no Campo dos Alemães. Comissão, Justiça, o rito é urgente. Termo do prazo para emendas 17/6/2021. Processo número 7065/2021. Projeto de lei número 346/2021, de autoria do Poder Executivo. Altera a lei número 4.948, de 1º de outubro de 1996, que autoriza a Prefeitura Municipal a alienar, por valor simbólico aos respectivos ocupantes, 230 unidades habitacionais, tipo embrião, com os correspondentes lotes de terreno de domínio público municipal, situados no Campo dos Alemães. Comissões, Justiça,
O rito é urgente. Término do prazo para emendas, 17/6/2021. Senhor presidente, são esses os processos da leitura do dia de hoje. Passaremos agora à votação dos processos constantes da ordem do dia. Está todo mundo aí? Em votação, a tramitação da emenda número 1, de autoria da vereadora Juliana Fraga, ao processo 7063-2018. Projeto de lei 283-2018, de sua autoria. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Tramitação aprovada por unanimidade. Em votação, a tramitação do substitutivo número 1, de autoria do vereador Roberto do Eleven, ao processo 7447-2020. Projeto de lei 295-2020, de sua autoria. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Tramitação aprovada por unanimidade. Com a palavra, vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, solicito a inclusão para a votação do processo 6634/2021. Projeto de lei 327/2021. O que é isso aqui? A emenda já foi. Presidente, ainda em tempo, solicitação de votação do projeto 283/2018. Em votação, o pedido verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura da nova propositura para a ciência dos senhores vereadores. Emenda número 1, de autoria da vereadora Juliana Fraga, ao processo número 7063/2018, projeto de lei número 283/2018, de autoria da vereadora Juliana Fraga, autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a contratar profissionais da área de psicologia para atuar em escolas da Rede Pública Municipal do Ensino Básico e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Educação. O rito é ordinário. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Roberto do Eleven, ao processo número 7447/2020, projeto de lei número 295/2020, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Dispõe sobre a assistência religiosa, capelania e psicoteologia nos termos da legislação federal no município de São José dos Campos. Comissões: Justiça, Saúde e Promoção Social. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 24/6/2021. Senhor presidente, são esses os processos de leitura. Perderemos a sessão por alguns instantes para a organização da pauta. Reaberta a presente sessão. Em discussão, o processo 6634/2021, projeto de lei 327/2021, de autoria do Poder Executivo. Passaremos... Sim. Vai falar? Vai falar? Passaremos à votação do processo. Em votação, o projeto. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 5826/2021.
Proposta de emenda à Lei Orgânica 1/2021, de autoria do Poder Executivo. Informa aos seus vereadores que esse processo possui uma emenda que foi rejeitada pelas comissões de acordo com o regimento interno, está arquivada. Passaremos à votação do processo. Em votação, a proposta. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Proposta aprovada em primeiro turno. Proposta aprovada por unanimidade em primeiro turno. Em discussão, o processo 3402/2021. Projeto de Lei 173/2021, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Vai falar? Inscrito para falar no processo. Senhor presidente, só queria pedir aos 9 vereadores que votem favorável a esse projeto de lei da fonte de energia, os geradores, para não deixar de atender os munícipes na queda de energia e também a necessidade, né, de guardar as vacinas nas UBS. Nesse momento tão difícil que nós estamos passando com essa pandemia, não só a vacina do Covid-19, como muitas outras vacinas. Então, peço aos 9 vereadores que votem favorável a esse projeto de lei. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador. Em votação, o projeto. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 3539/2021. Projeto de Lei 184/2021, de autoria dos vereadores Fernando Petit, Dulce Rita e Marcão da Academia. Passaremos à votação do processo. Em votação, o projeto. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 3790/2021. Projeto de Decreto Legislativo 8/2021. De autoria da vereadora Dulce Rita, inscrita para falar no processo. Boa noite a todos. Eu queria falar que esse projeto tem como escopo entregar um título de cidadão joseense ao senhor Carlos Augusto Abranches. Mineiro de Juiz de Fora, nasceu em 16 de fevereiro de 64 e reside em São José dos Campos desde 95. É um dos principais nomes do telejornalismo do Vale do Paraíba. Em 95 foi contratado pela Rede Globo Vale do Paraíba, estando à frente da TV Vanguarda, até agosto de 2020. Carlos se tornou a referência de competência e carisma com o público. Foi editor e apresentador da emissora, abrangendo cidades como São José dos Campos, Taubaté, Guará, Bragança, Atibaia, Campos do Jordão, entre outras. Iniciou sua vida universitária como estudante de jornalismo na Universidade Federal de Juiz de Fora. Já estava prestes a concluir o curso de música pelo Conservatório Estadual de Minas Gerais. Na caminhada sofreu interrupções. Antes de concluir o jornalismo, fez filosofia também pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Em 86, concluiu o curso de filosofia e violão. No início de 90, completou o de comunicação social, quando já trabalhava na TV Tiradentes, então retrotransmissora da TV Bandeirantes de Juiz de Fora. Abranches fez especialização em administração de recursos humanos e MBA em gestão de negócios. Foi professor no curso de jornalismo da Univap, em São José dos Campos. É autor de diversos livros e tem forte ligação com a literatura, tendo produzido o mais completo documentário sobre o nosso poeta Cassiano Ricardo. Depois de ter encerrado o contrato com a TV Vanguarda, migrou para as redes sociais. Em setembro de 2020, assinou contrato com a Unimed São José dos Campos, exercendo o cargo de assessor de comunicação. Também atuou na área de marketing.
Durante esse período de trabalho no Vale Paraíba, Abranches mediou vários debates entre candidatos e prefeitos de São José dos Campos, além de ter realizado entrevista com candidatos de outras cidades, como Taubaté, Pinda, Jacareí e todas as cidades do litoral norte. Também entrevistou todos os candidatos a governador do estado, a partir de 1998, quando eles vinham fazer campanha na região. Carlos realiza diversas palestras em entidades assistenciais e em obras sociais. É presidente do Centro Espírita Jesus de Nazaré. É mestre em programação de neurolinguística e tem formação clínica em psicanálise pela Associação Psicanalítica do Vale do Paraíba. Atualmente apresenta o programa semanal Agora com Abranches, na TV Band Vale, aos sábados. Carlos Abranches atua na área de jornalismo há cerca de 30 anos, onde construiu ao longo da vida uma trajetória na busca da excelência, do conhecimento e de sua revolução interna. Por tudo exposto, que acho que esse título é mais que merecido, não só para o homenageado, mas também para a cidade inteira como joseense. Agradeço os votos de todos por esse expoente que nós temos nessa cidade. Pode votando. Continua, não tem nem que... O vereador Renato Santiago, com a palavra. Boa noite, presidente, caros colegas, vereadora Dulce Rita, parabéns pela homenagem, jornalista Carlos Abranches, meu conterrâneo, formamos na mesma universidade, como a vereadora muito bem disse, é um expoente aqui em São José, no meio da comunicação, com um novo trabalho agora na Band, agora é com a Abranches, então, muito mais que merecido. Vereadora, parabéns ao meu conterrâneo, Carlos Abranches, que por muito tempo nos presenteou com o seu trabalho à frente do telejornalismo aqui em São José e agora com trabalhos semanais, tanto na internet quanto na televisão. Então, mais uma vez, Dulce, parabéns pela homenagem e aqui eu justifico já o meu voto. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, também quero parabenizar a iniciativa da vereadora Dulce Rita. Esse é um grande jornalista, trabalhou e trabalha pela cidade de São José dos Campos, então vou estar aqui, viu, Dulce, na entrega. Se for virtual, quero participar, porque São José ganhou muito com esse jornalista e a casa vai também ganhar muito dando esse título para o Abranches. Passaremos, então, à votação do processo. Em votação, o projeto. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Justificativo de votação, vereadora Dulce Rita. Eu só pediria para botar a imagem do Carlos Abranches nesse momento. E agradecer a todos os vereadores pelo apoio nesse título. Olá, meus caros vereadores, trabalhadores, servidores da Câmara Municipal de São José dos Campos. Aqui estou eu, Carlos Abranches, com a nobre alegria e tarefa de dizer um pouco de mim a vocês. E eu quero começar a falar aqui com o sentimento cheio de gratidão, basicamente por duas pessoas que estão mobilizando alguns empenhos em favor desse título que a mim me soa como um elevadíssimo grau de honra por recebê-lo, pelo menos com a intenção oferecida a mim do título de cidadão joseense, a princípio a partir de uma pessoa parceira de profissão e que ao longo dos últimos 25, 26 anos eu tive a alegria de poder compartilhar de reportagens pelas ruas da cidade, quando eu ainda trabalhava como repórter na TV Globo Vale do Paraíba, depois TV Vanguarda, que foi o Júlio Ottoboni. Trabalhou em vários jornais, Folha de São Paulo, Estadão, enfim, o Júlio fez um trabalho brilhante em muitas áreas aqui, sobretudo a área da ciência.
ele sempre dono de um olhar muito crítico, muito atento a tudo que acontece na cidade, mantivemos laços de carinho, de respeito, de afeto, sobretudo quando eu dei uma ênfase muito grande no meu trabalho profissional, a obra do pai dele, Mário Toboni, em torno de questões da justiça, a APAC, enfim. Eu mostrei isso de um jeito muito, muito respeitoso para com o pai de Júlio Toboni. E a partir desse momento construiu-se em torno de nós, assim, nós ajudamos a trabalhar essa relação de respeito, de admiração, que fez com que Júlio, posteriormente, de uma maneira surpreendente para mim, aproximasse da nossa nobre vereadora Dulce Rita para propor que ela propusesse aos senhores a votação ou a aprovação dessa solicitação em relação à escolha do meu nome como cidadão joseense, o que, depois que tudo foi encaminhado, ele veio me procurar e falou. Eu fui tomado de uma grande surpresa, de uma agradável surpresa, por várias razões. Primeiro porque eu não sei se eu mereço essa condecoração, essa homenagem, mas o fato é que uma coisa eu tenho certeza, eu amo essa cidade, vim para cá em 1995, comecei a trabalhar na TV Globo no dia 1º de fevereiro de 1995, então eu coloquei os pés em São José dos Campos 3 dias antes, no fim de janeiro, e quando eu coloquei os pés aqui, eu já senti um clima extremamente acolhedor. Eu falei até com a minha esposa na época o quanto a cidade foi respeitosa e estimulante para que eu pudesse realizar um bom trabalho. E ao longo dos 25 anos em que eu permaneci no ar, todos os dias, conversando diariamente ao vivo com milhões de pessoas no Vale do Paraíba inteiro, eu sempre senti uma base de aceitação nessa cidade que já havia aceitado, tinha a tradição de aceitar uma quantidade de mineiros por aqui, dos quais eu até não me aproximei tanto porque eu não fui morar em Santana, eu optei por ficar mais próximo aqui do local de trabalho, onde eu resido até hoje. Então, quando eu vim de Minas Gerais, eu também vim de Minas Gerais, como os meus conterrâneos da zona norte da cidade, eu vim de Minas Gerais trazendo uma vontade muito grande de trabalhar, e São José dos Campos, com a sua vocação industrial, sua vocação de tecnologia de ponta, aeroespacial, me cativou de uma maneira que eu passei a admirar essa cidade também como uma cidade minha, uma cidade que eu abracei com todo o meu afeto, uma cidade em que eu construí minha família, tive 2 filhas fantásticas, além do meu filho, que nasceu em Minas Gerais, onde eu construí uma relação de carinho e de amor muito grande, e que agora vejo com imensa alegria, com um senso de gratidão muito grande por todos os senhores que estão aqui à frente do Legislativo, por apreciar, pelo menos, avaliar a possibilidade desse título. Volto a agradecer a Júlio Toboni, volto a agradecer a vereadora Dulce Rita por essa menção ao meu nome, e permanecerei eternamente grato a essa cidade, da qual continuarei sendo fiel servidor, como venho sendo, agora com um novo programa em uma outra emissora de televisão que estreia já nesse fim de semana, exatamente para continuar a minha tarefa. A tarefa de ajudar não só São José dos Campos, mas ajudar a comunidade como um todo a construir um conceito de identidade coletiva, de uma identidade comunitária. E isso é muito sério, isso é muito bonito. E eu faço isso com todo o amor que eu trago no meu coração. Obrigado pela reverência, obrigado pela lembrança do meu nome. E um grande abraço a todos. Em discussão agora o processo 5523-2021, projeto de lei 254-2021. Também de autoria da vereadora Dulce Rita e novamente inscrita para falar no processo. Senhor presidente, agora estou indo para um outro extremo, de uma outra homenagem, que é de um grande amigo meu que trabalhou muito tempo comigo na subprefeitura de Eugênio de Melo. O senhor José Tristão da Silva Filho, filho de Dona Teresa Cândida de Jesus, dona de casa, e o senhor José Tristão da Silva, trabalhador rural de profissão, nasceu em Carmo de Minas, no dia 14 de julho de 26, em meio a uma família
uma família na zona rural com 7 irmãos. Nasceu numa fazenda de nome Fazenda dos Freitas, onde trabalhou como tratorista. Em 47, casou-se com Dona Celina Moreira, mineira de Soledade de Minas. Logo após, mudou-se para a cidade de São Lourenço, localizado no Circuito das Águas Mineiras, onde criou seus 12 filhos, sendo eles Maria das Graças, Antônio Carlos, João Carlos, José Haroldo, Lídia, Leni, Maria de Fátima, Ângela Maria, Oséias de Paula, Marisa Aparecida, Samuel Carlos e José Paulo. Trabalhou como ajudante pedreiro, ajudante eletricista na CEMIG e vigia do Hotel Brasil, em São Lourenço. Em julho de 75, José Tristão resolveu mudar com a família para a cidade de São José, onde residiu no bairro do Putim, e lá trabalhou como guarda patrimonial na Granja Itambi, no qual trabalhou até 77. Em 77, ingressou na Guarda Municipal de São José dos Campos, e onde trabalhou pelo zelo dos vários municípios, dos vários prédios. Em 89, mudou-se para o distrito de Eugênio de Melo, residencial Galo Branco, onde veio compor o quadro dos funcionários da Guarda Municipal da Subprefeitura de Eugênio de Melo. Na UPA, na MF Posidônio José de Freitas e em outros prédios da região, sempre prestando um serviço zeloso, sendo muito querido pelos seus chefes e amigos de trabalho. José Tristão da Silva foi um homem muito sério, zelando pela sua família. Cuidou com grande amor da cidade de São José dos Campos. Em 77 se aposentou e volta a ter momentos de maior dedicação à família e fazendo o que mais gostava, da boa pescaria, de tocar acordeão, violão e bandolim. Em 2010 faleceu em sua casa, encerrando sua nova missão na terra. Para seus filhos, o pai José Tristão da Silva Filho sempre será um exemplo a ser seguido, quando a ele se refere com a seguinte frase: a maior herança de um pai é quando o olhar de seus filhos enxerga toda a virtude do próprio pai. Louvado seja Deus pela existência e o exemplo a ser seguido. Então eu queria deixar aqui meu carinho. Isso daqui foi a história que os filhos do seu Tristão mandou para a gente. Eu fiz questão de ler na íntegra, porque ele era uma pessoa muito querida. E eu nunca posso esquecer dele na subprefeitura tocando bandolim. Então, um beijo para todos da família. Vai falar, Meli? Tá. Passaremos, então, à votação do processo. Em votação, o projeto. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 7063/2018. Projeto de lei 283/2018, de autoria da vereadora Juliana Fraga, inscrita para falar no processo. Eu vou falar de maneira rápida, né, e depois eu preparo melhor um material. Na verdade, é um processo autorizativo, né, para a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, para contratar profissionais da área da psicologia para atuar em escolas da rede municipal, do ensino básico e da outras providências. Na verdade, esse projeto tem consonância com o projeto que nós vamos votar do Executivo e também com o projeto que foi aprovado pelos deputados federais, que amplia tanto a atuação e a importância tanto dos psicólogos quanto dos assistentes sociais. Então, eu peço aqui a aprovação dos colegas. Devido à pandemia, aumentou a necessidade desses profissionais, então eu peço também a votação dos colegas vereadores. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Passaremos à votação do processo. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação, o projeto. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Justificativo de voto. Vereador. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, bom, primeiro para cumprimentar a vereadora Juliana Fraga por esse projeto tão importante, mas eu quero aqui também pedir providências da casa
eu não tenho aqui nenhuma proposta, mas quero aqui registrar, a fábrica Eugin e a fábrica Movit. As duas fábricas estão anunciando a saída e a demissão de 134 trabalhadores. A Eugin, ela produz equipamentos de refrigeração, ela vai transferir a produção para Mogi das Cruzes, até janeiro de 1922. A metalúrgica Movit, ela também anunciou as demissões em dezembro e ela vai passar a produção para Diadema. Então, são duas empresas que estão anunciando que no final do ano serão demitidos todos os trabalhadores. A Movit, por exemplo, os trabalhadores fizeram a greve na última sexta-feira e a empresa suspendeu as demissões e propôs negociar até dezembro, né? E agora a Eugin ainda não se posicionou, os trabalhadores estão em estado de greve. Então, gostaria de fazer esse registro para que o governo municipal possa, inclusive, atuar em relação a essa questão pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que a gente não tenha essas demissões, porque não são 134 trabalhadores que perderão seus empregos. Tem toda uma cadeia produtiva, né? Tem o pessoal do transporte e tudo mais. Então, até terça-feira, se algum vereador tiver uma proposta concreta para que a gente consiga evitar, mas eu aqui estou registrando para que o governo tome uma posição em relação a essa questão. Deixar, então, com a palavra a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, eu só queria fazer também um agradecimento por Júlio Ottoboni, por ele ter se lembrado de mim, para me dar esse título lá para Abranches. Me senti muito honrado e muito grato pela lembrança dele. E queria pedir um minuto de silêncio para o senhor Enoque Porto, um morador de Eugênio de Mello, da família Porto, muito querida, muito atuante dentro do distrito de Eugênio de Mello, que veio falecer ontem, infelizmente, mais uma vítima do Covid. Com a palavra, o vereador José Luiz. Também pedi um minuto de silêncio, senhor presidente, para a senhora Adele Moraes, que é filha do Mário Domingues, que inclusive foi presidente já da Fundação Cultural, pessoa muito amiga da gente na cidade de São José dos Campos, né? A filha dele faleceu ontem, então mandar os sentimentos para toda a família e também pedir um minuto de silêncio. Quero, então, deixar registrado que o vereador Roberto Chagas e o vereador Dr. José Claudio abriu mão, então, da fala do grande expediente. Passaremos, então, agora a um minuto de silêncio, a pedido dos vereadores Robertinho da Padaria, Marcão da Academia, Fernando Petiti, Amélia Naomi, Fabião Zagueiro, Dulce Rita, José Luiz. Pelo passamento do senhor Obertal Pereira Alves, Alexandre Cardoso Castro, conhecido como Xandão, Sandra Maria do Nascimento Rodrigues, Jefferson de Souza Fonseca, Fábio Moreira Feijão, Ramon Rosa, Enoque Barros Porto, Adele Moraes. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.